Está no ar mais uma edição do programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre a Universidade de Santo Amaro, a Unisa, e o Instituto Paulista dos Magistrados, o IPAM. Representando o IPAM, contamos com a presença da doutora Herta Helena Padilha de Oliveira, vice-presidente do IPAM e também juíza do Fórum de Santo Amaro. Mais uma vez um prazer tê-la conosco, doutora. Prazer é todo meu, professor. Hoje o tema a ser abordado seria a Lei Anticorrupção Empresarial. Se versa muito sobre corrupção, mas em torno de corrupção empresarial, existe agora uma nova lei que será abordada pelo nosso convidado, Dr. Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho. O Dr. Alexandre Jorge, ele é juiz da primeira vara da Fazenda Pública, ele é mestre e doutorando em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, e entre os artigos publicados, o Dr. Alexandre escreveu sobre a responsabilidade pessoal do servidor pelo dano causado no exercício de atividade administrativa e também a audiência pública e urbanismo. A sua dissertação de mestrado também versa sobre o poder de polícia. Como vai, Dr. Alexandre? Oh, bem, obrigado, Dr. Fábio. Obrigado, é um prazer tê-lo conosco aqui. É um prazer todo meu. Ultimamente o tema corrupção, ele é um tema bastante abordado, vem surgindo na mídia com uma grande frequência. E até então se ligava a corrupção em situações mais governamentais. Agora vem uma legislação que é a Lei Anticorrupção Empresarial. Para darmos início, doutor, corrupção empresarial, como que pode ser definida juridicamente? A própria lei traz a definição do que seriam esses atos de corrupção empresarial, né? Na verdade, não está se criando nada que já não existisse, né? Todas as condutas que a lei tipifica como atos lesivos à administração pública, em algum, seja no âmbito penal, seja já em âmbito de improbidade administrativa, já seriam sancionados. A novidade que ela traz é a questão da punição da pessoa jurídica, né, que pelo menos no âmbito penal, aqui no Brasil a gente tem, né, responsabilidade por dano ambiental, mas com relação a crimes, em geral, não. Então o avanço é bastante nesse sentido e a lei ela define, né, alguns tipos, né, de atos lesivos à administração que podem ser considerados para fins de aplicação da lei, em especial que atentem ao patrimônio público, princípios da administração e compromissos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Se é que eu estou entendendo, então, essa relação seria empresa, órgão governamental. Exatamente. A corrupção se daria nesse laço. Perfeito. Tá? Não seria algo que abordaria uma corrupção entre empresas particulares, não. Tem sempre o órgão público, né? A relação entre pessoa jurídica e órgão público. O órgão público. O senhor falou de pessoa jurídica. O senhor pode esclarecer um pouco melhor isso para quem está nos ouvindo? Sim, qual que é a diferença entre pessoa jurídica e pessoa física? A pessoa jurídica é uma entidade ideal, né? Ela não existe fisicamente, é constituída pela lei e, na verdade, esse é um ponto bastante importante que, se tiver a oportunidade, eu vou desenvolver. Toda a atuação da pessoa jurídica se dá por pessoas físicas, né? Cujas condutas, cujas manifestações de vontade são imputáveis ou não à pessoa jurídica. Quer dizer, a pessoa física é a gente, né? É o ser humano normal, vamos dizer assim. Somos nós. Não existe, né, para a responsabilização aqui, para os efeitos dessa lei, vai ter que ser identificado condutas de pessoas que beneficiem de uma forma ou outra a pessoa jurídica. No caso, então, a pessoa física seria o substrato da pessoa jurídica, a responsabilidade penal, assim vamos dizer. Então, teoricamente, seria no substrato da pessoa jurídica, ou seja, a pessoa física responsável por essa pessoa jurídica. A conduta tem que necessariamente partir da pessoa física, né? A própria lei ela fala que a punição da pessoa física pelo fato não é necessário, né? Então, embora num caso determinado lá, eventualmente até pode dar prescrição, né? Quando você tem pessoas físicas mais idosas, o prazo, né, penal acaba correndo mais, o prazo prescricional é menor, mas identificada a conduta dessa pessoa que eventualmente na esfera criminal por um ato de corrupção, e aí corrupção para fins penais, né, não seja punida, a empresa pode ser punida nos termos da lei. A pessoa física, na atuação em nome da pessoa jurídica, ela é a pessoa jurídica.
Entendi. Então vamos supor, nesse caso que está sendo discutido agora no momento, esse escândalo de corrupção na Petrobras, as pessoas jurídicas seriam as empresas, as empreiteiras, e as pessoas físicas, o seu diretor, presidente, a pessoa, enfim, que fez aquele ato, que negociou em nome da pessoa jurídica. Perfeito. A pessoa jurídica, ela é punida. Qual o tipo de punição que ela recebe? Pela lei anticorrupção empresarial, a gente tem duas esferas de responsabilidade, uma administrativa e uma judicial. Na esfera administrativa, em que a apuração vai ser feita pelo próprio órgão, né, no âmbito do qual houve o ato ilícito, duas penas são previstas: a aplicação de multa e a publicação da condenação da empresa em veículos de grande comunicação. Existe ao lado disso uma responsabilidade judicial. Nessa responsabilidade judicial, os órgãos da administração, né, União, Estados, municípios e o Ministério Público podem propor ação com base nessa lei, e aí, nesse caso, penas diversas, né? São penas que vão de perdimento de bens, né, interdição de atividade, até dissolução compulsória da empresa. Então pode até extinguir a empresa, se for o caso. Que seria, o pessoal fala, a pena de morte, né, da pessoa jurídica. Então, E também impedir a empresa de ter, auferir benefícios em contratos com o poder público. Saiu recentemente agora na mídia uma notícia sobre uma condenação na Argentina, de um hotel que pertenceria à presidente Cristina Kirchner, e aí o que se falava era que a multa que foi aplicada para a empresa correspondia ao valor de uma diária do hotel. Quer dizer, um valor completamente irrisório para a empresa. Na lei tem algum parâmetro em relação a essas multas? Sim, e os parâmetros são bastante largos, e o questionamento que se faz hoje em dia é justamente a falta do decreto regulamentador para basilar, se embasar a punição, né? A lei ela prevê que a multa vai de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa. Então imagina se esses grandes conglomerados econômicos aí, o que isso não representa para a atividade empresarial. São valores bastante expressivos. Assim, embora a gente não tenha regulamentação, a lei é aplicada, o que vai acontecer é que faltam balizas, né, mais previsíveis de quanto, né, vai ser aplicado em cada caso, quais são os critérios, mas é uma lei que está preocupada com essa ideia de prevenção. Estamos fechando o nosso primeiro bloco. Dentro de instantes retornaremos com o Diálogos de Justiça. Continue conosco. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor, uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça, inscreva-se agora. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogos de Justiça.
uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Hoje conosco, abordando a Lei Anticorrupção Empresarial, Dr. Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho. Doutor, dando sequência, sobre a responsabilidade penal agora da pessoa física, substrato dessa pessoa jurídica, essa responsabilidade recairia sobre quem? Recairia sobre os sócios da pessoa jurídica, daqueles que constam na sua Constituição, ou recairia por, eventualmente, um funcionário dessa pessoa jurídica que praticaria esse ato de corrupção? Ou seriam solidários todos? Olha, a pergunta é muito pertinente. Bem, a responsabilidade aqui da Lei Anticorrupção Empresarial é uma responsabilidade própria, administrativa, né? Isso não se confunde com a responsabilidade penal. Na responsabilidade penal, vige, né, sobretudo, a responsabilidade pessoal dos agentes, né? Então, fatos que aqui sejam atribuídos, né, como ilícitos à pessoa jurídica não significam necessariamente que todos os sócios dela também podem ser, no âmbito penal, criminalizados. Vai depender da conduta de cada um. E o que é o desafio atual, né, do nosso direito penal, agora se desenvolvendo também para alcançar os substratos, né, mais abastados da sociedade, em se tratando de criminalidade financeira, né, esses crimes contra a licitação, é muito difícil registros muito precisos, né, das operações. Então, tudo vai depender muito do caso concreto, né? Se a lei servir para punir apenas prepostos, ela não vai estar cumprindo a sua finalidade, né? Porque é evidente que um preposto ali com seu salário de R$2.000, R$3.000 por mês não tem poder de mando para autorizar um pagamento de propina na casa de milhões de reais. Então, quer dizer, ele está só cumprindo ordem de alguém que está mandando, exato, né? E aí entra essa questão do domínio do fato, né? Questões que estão aí em voga, e vai depender dos profissionais do direito um desenvolvimento melhor, né, de como conseguir se evitar essas condutas, chegando a efetivamente quem são os responsáveis últimos por elas. Montar um conjunto probatório adequado para chegar às pessoas certas. Sim, e o que da parte do intérprete do direito vai se exigir como panorama probatório, né? Se você for querer exigir, por exemplo, que o preposto tenha que ser contrato de CLT, né, com a pessoa jurídica para realizar essa responsabilização da pessoa jurídica, né, não é adequado, né? Vai ter que isso pode ser provado por outras formas, né? Relações de trabalho. O senhor falou agora de responsabilidade objetiva no processo administrativo. O que é exatamente isso? Esse é um ponto muito polêmico, doutora Herta. Enfim, eu sou bastante crítico a essa ideia de responsabilidade objetiva, né? No âmbito penal isso é bastante já combatido pelos doutrinadores. Em âmbito administrativo acho que não se justifica se aceitar, né, a responsabilidade objetiva de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. A responsabilidade no âmbito do direito sancionador estatal, que é único, né, embora seja exercido ali no âmbito judicial, no âmbito da administração, tem a mesma raiz, que é você conseguir impedir, né, condutas lesivas ao ordenamento jurídico. Então, o que se fala de responsabilidade objetiva na lei, eu imagino que deva ser feita uma leitura no sentido de que deve se comprovar efetivamente que pessoas físicas, ainda que não identificáveis, mas enfim, a existência de condutas de pessoas físicas imputáveis à empresa. E essas condutas das pessoas físicas, me parece que necessariamente são dolosas e culposas, né? É difícil a gente falar numa fraude à licitação, né, em que a ação lá dos partícipes disso, dos prepostos das empresas, dos diretores, agiram sem dolo nem culpa. Então, vamos só explicar um pouquinho o que é o dolo, o que é a culpa, para a gente entender um pouco a responsabilidade objetiva. Dolo é a questão da intenção do agente de efetivamente praticar o delito. A culpa é a negligência, imprudência e imperícia em realizá-lo. Quer dizer, o doloso significa que ele sabe o que vai acontecer e faz por vontade própria. Exatamente. Tá. E no caso da responsabilidade objetiva, não tem necessidade nem do dolo, nem da culpa? Exato. Na responsabilidade objetiva é necessário só a conduta, o dano e o nexo entre um e outro. Veja, duas coisas são diferentes. A responsabilidade normativa pela violação da norma e a responsabilidade por eventual prejuízo do erário. Responsabilidade por prejuízo do erário, me parece que o resgate disso tem que ser feito de forma objetiva. Quer dizer, a ação independentemente dele ter querido ou não lesar o erário, ele tem que repor. A ação da empresa gerou lesão ao erário, tem que repor. Agora, a responsabilidade em termos sancionatórios, né, que seria a multa, né? Que seria a multa, ou até a dissolução da empresa, eu imagino que dependa, né,
de uma pessoalidade, né, nas condutas que são imputáveis à empresa. Eu queria voltar um pouquinho naquela questão da prova, do conjunto da prova. Como é que é feita essa apuração? Essas provas são oferecidas pelas partes ou o juiz, tal e qual no processo penal, também pode produzir provas nesse processo? Perfeito. No meu entendimento, também a lei não prevê nada específico a esse respeito. Como direito sancionador, o juiz deve ir atrás da verdade que efetivamente aconteceu e não aquela verdade do processo, né? A verdade real. A verdade, o que se fala, né? Verdade formal, a verdade do processo conforme a alegação das partes e verdade real, o que efetivamente aconteceu. Imagino que, e os interesses envolvidos aqui, né? Lesão a patrimônio público, os princípios da administração, o juiz deva também ter iniciativa instrutória para exigir provas que esclareçam os fatos. E aqui eu aproveito para fazer uma ponderação, que é a questão das ações promovidas pelo Ministério Público, eventualmente pela aplicação dessa lei, a gente não ter ainda a previsão de como serão custeadas as perícias, né? Que a gente tem um problema sério aqui no país, desde a Lei da Ação Civil Pública, que é de 85, que fala que o Ministério Público não vai adiantar custo nenhuma e não fala quem vai adiantar. Então hoje, né, trabalhando na Fazenda, a gente vê uma série de ações envolvendo fatos, né, bastante graves e, né, no caso, superfaturamento de obra. Como é que vai se comprovar isso? Perícia de engenharia. Só com perícia, né? Não tem outro E não jeito. se produz a perícia, né? Quer dizer, é o fim, né? É o sistema não funcionando. A gente tem que trabalhar para melhorar isso. Perfeito. Estamos encerrando o nosso segundo bloco. Dentro de instantes retornaremos com o Dr. Alexandre Jorge falando sobre a corrupção empresarial, ou melhor, lei anticorrupção empresarial. Fique conosco até já. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor, uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça, inscreva-se agora. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. O Diálogos de Justiça está voltando para o seu terceiro e último bloco. O Diálogos de Justiça é uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Nosso entrevistado de hoje, Dr. Alexandre Jorge, está discorrendo sobre a Lei Anticorrupção Empresarial.
A doutora Herta parece que tinha uma Sim, tem uma questão que eu acho que é uma questão que todo mundo tem interesse em saber, dado a repercussão do último escândalo aí envolvendo a Petrobras. No caso do Petrolão, a lei, essa lei nova, ela vai ser aplicada às empreiteiras envolvidas ou às outras empresas, né, que talvez não sejam só empreiteiras? Eu acredito que sim, viu? Bem, a lei está vigente desde 2013, como aqui foi dito, né? A questão da regulamentação é importante para fixar parâmetros para a punição, mas ela já pode ser aplicada, deve ser aplicada na execução dos contratos, né? Ainda que firmados anteriormente, se os atos foram praticados, né, já na sua vigência, importam a punição, sim. Quer dizer, mesmo que eles tenham contratado antes da vigência da lei, eles devem ter pago, aí, se é o que eu estou entendendo, eles estão executando esse contrato e recebendo valores daí na vigência da lei. E aí, lógico, né, a apuração no caso a caso, quando que se deram, né, os atos, mas me parece que sim. Nesse caso deve retroagir, então, o efeito da lei? A aplicação imediata. Né? Não acho que na verdade não está retroagindo, ele está aplicando ao que está acontecendo no momento. Né? Ao fato presente, então, no caso. Na lei anticorrupção empresarial, doutor, a questão da delação premiada, ela aparece também, ela surge? Existe um instituto paralelo, né, cujo propósito é análogo, que é o acordo de leniência, né? E é um método bastante interessante, né? Só podia explicar o acordo de leniência só para o nosso telespectador? O acordo de leniência é a possibilidade da autoridade que está fazendo a investigação propor, né, desde que o investigado tenha dados para contribuir definitivamente para a investigação, né, não é qualquer elemento, mas elementos que permitam você identificar outros coautores, né, outros fatos, e aquilo seja interessante para o interesse público de efetivamente parar uma prática criminosa complexa, pode oferecer uma punição menor, né, e em contrapartida você obtém uma instrução melhor dos processos. Ele seria uma delação premiada para a empresa, mais ou menos, é isso? Sim, a ideia é a mesma. E me diga uma coisa, quem que pode fazer essa investigação? Olha, a investigação pela lei anticorrupção empresarial, a gente tem em dois âmbitos, né? O primeiro, o administrativo, fica nas próprias pessoas jurídicas que podem ser afetadas pelo ato. E isso traz problemas, né? Uma das questões que se coloca é se você tem agentes num órgão estatal que está exigindo propina, né? E ele mesmo for responsável pela investigação disso, né? Em caso não vai investigar nada. E eventualmente pode haver uma margem para a utilização desse poder importante de investigação, que é um poder de investigação e aplicação de multas, né? No âmbito administrativo, basicamente. Ser utilizado para mais descontrole, né? O que tem que ser evitado a toda prova. E os tribunais de contas podem fazer também essa investigação com base nessa lei? A lei ela prevê expressamente uma competência concorrente da Controladoria Geral da União com o órgão público federal afetado para fazer a investigação. Me parece que em âmbito estadual e municipal deve ser feito algum paralelismo. Mais do que isso, né? Me parece que em âmbito estadual e municipal a gente tem que pensar alguns órgãos, efetivamente, como controladorias, né, Tribunal de Contas do Estado pode ser também um ambiente para isso, para se exercer essa função de forma mais imparcial possível com relação ao ilícito. O processo judicial em relação à lei anticorrupção, ele tem início como? Necessariamente pelo Ministério Público? Não. Para o procedimento judicial, tanto os órgãos, né, afetados pela União, Estados, municípios, né, podem propor a ação, quanto o Ministério Público. Então, outra questão que está sendo colocada agora também nesse escândalo, algumas empreiteiras, alguns advogados dos envolvidos aí, estão dizendo que, na verdade, as empresas são vítimas, assim como a Petrobras teria sido vítima. Como é que o senhor enxerga essa situação? Estamos todos acompanhando, né, com ansiosos, né, o resultado dessa apuração, que efetivamente o Brasil a gente vive dois mundos, né? Vive o mundo da lei e um mundo real que se dá completamente à margem do que está previsto. No Petrolão em si, a gente vai ter que ver como é que o que efetivamente vai ser apurado, né, aonde vai se chegar, mas é fundamental se estruturar os mecanismos de atuação para que se apurem efetivamente os fatos, né, que as pessoas sejam punidas.
Você tinha comentado uma outra coisa? Então, eu falei porque, na verdade, as empresas se dizem vítimas de extorsão. Sim, era isso. Eu fiquei até sair um pouco. Eu vi um entrevistador dizendo uma vez, né, olha, será o primeiro caso que a empresa que se enriqueceu foi vítima, né? Então, embora a gente tenha, né, ainda um clima de muita irregularidade, não se pode utilizar isso como escusa, né? Temos que parar, né? Tem que ser um momento de inflexão, né, a partir do qual, olha, isso não é admissível. Até porque ela tinha meios de denúncia, né? Sim, exatamente. Ela foi obrigado a contratar. O senhor acha que a partir desse momento o Brasil vai mudar? Olha, o Brasil não muda em um momento, né? E não muda em algumas pessoas, né? Não existe essa ideia do salvador da pátria que vai vir e vai redimir os pecados de todos. Eu acho que uma atuação séria, né? Fortalecimento do judiciário, fortalecimento das polícias, né? Aqui no âmbito do estado de São Paulo a gente tem uma carreira muito desprestigiada da Polícia Civil. Como é que você quer fazer a apuração de crimes, né? Desestimulando, né? Investigadores, delegados de polícia? Então, fortalecendo as instituições, o caminho é para que melhore. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso Diálogos de Justiça. Eu queria aqui deixar os nossos cumprimentos e os nossos agradecimentos mais uma vez ao IPAM, através da doutora Herta, sua vice-presidente aqui presente. Eu que agradeço. Muito obrigado pela colaboração, muito obrigado pela sua presença, doutora. Obrigada, professor. Ao doutor Alexandre Jorge, parabéns pela entrevista, doutor. O assunto foi tremendamente esclarecedor. Foi um prazer muito grande tê-lo conosco aqui na nossa bancada e espero que em oportunidades futuras possamos trocar mais informações como as de hoje. Perfeito, agradeço muito a oportunidade, doutor Flávio, doutora Herta, estou disponível. A você, telespectador, o nosso abraço e até o próximo Diálogos de Justiça. Continue com a nossa programação. Até lá.